Olá pessoal, como eu já havia anunciado, hoje eu trago um filme que trata de crianças, né? Mostra uma criança, e como nós estamos na Semana da Criança, eu acho que o filme é super oportuno e é a minha homenagem às crianças através desse filme que não poderia faltar no meu canal, né? Afinal, as crianças são o futuro do nosso planeta, né? A nossa geração de amanhã. Eu trago um filme muito bonito, um filme que estreou em Berlim em 2017, no Festival de Berlim 2017, e ganhou o prêmio do primeiro melhor filme, porque esse filme era de uma estreante, a diretora nunca tinha feito nenhum filme, e esse foi o primeiro filme dela. E ela foi muito, muito feliz e muito talentosa nesse filme. O nome dela é Carla Simon, e o filme é uma mistura, um pouco de autobiografia dela, de fantasias, de um pouco de realidade. Enfim, é uma mistura que deu um resultado muito, muito bacana, que fala de uma sensibilidade imensa em relação a uma criança, que no caso era a Frida, a atriz que fez, a atriz que representou a Frida se chama Laia Artigas, e essa atriz dá um show, né? Não só ela, porque ela tem uma priminha no filme que se chama Ana, que também é outra, assim, é uma fofa, que a gente se diverte muito. São os momentos de muita diversão durante o filme, é justamente essa relação entre a Frida e a Ana. Bom, Frida é uma criança que mora em Barcelona e já tinha perdido o pai devido à AIDS, e depois perde a mãe também com AIDS. E aí ela deixa de morar, né, com a mãe, né, porque ela morava com a mãe faleceu, e vai morar com os tios no interior da Catalunha, no interior mesmo, no campo, bem... parece uma fazenda onde ela vai morar. Um lugar muito bonito, com muita vegetação, muitos animais, horta. E ela vai com esses tios para a Catalunha, né, para o interior, aliás, da Catalunha. E o tio dela, no caso, era irmão da mãe dela, e a tia, né, que seria a cunhada, né, da mãe, que vão assumir a Frida, né? E esse casal já possuía uma filha, mais ou menos de uns quase 4 anos, por aí, que é a Ana, e a Frida tem por volta de uns 7 anos, mais ou menos. Não fala a idade, mas dá pra, né, pelo tamanho, mais ou menos deve ser uns 7 anos. E ela vai morar com esses tios lá, né, nesse lugar totalmente diferente para ela, em todos os sentidos. E a gente vê, assim, um esforço muito grande dos tios, né, para receberem essa sobrinha, né, nessas condições delicadas, né, porque afinal de contas a gente depois vai perceber no filme que a Frida sabia que a mãe morreu, mas não exatamente por quê, como, né, de quê, porque ela era muito criança e não teve contato com isso, né? E a gente sabe que a morte, o sexo, essas questões são muito delicadas, né, para nós seres falantes. Simbolizarmos isso, né? Isso é muito difícil. Tanto que o luto, né, esses rituais que se faz, né, quando as pessoas morrem, é muito para ajudar nesse processo, né, de simbolização de alguém que você não vai ver nunca mais, né? É muito difícil isso para nós humanos. E aí Frida fica lá na casa com eles, né? E a dificuldade é muito grande. Primeiro porque é o campo, né? Ela morava na cidade. Tem uma cena que a tia pede para ela buscar alface. Eles têm uma horta muito bonita, eles têm muitos animais. E ela busca repolho. E a Ana, que é a priminha, que é menor do que ela, traz a alface.
E no meio do caminho, a Frida volta para pegar a alface e rouba a alface da Ana e entrega para a tia. E aí a Ana fala, não, fui eu que peguei essa alface, não foi ela. A Ana, que era menor por ser uma criança que já vivia no campo, né, desde sempre conhecia, sabia diferenciar, né, essa questão das hortaliças, né, e a gente vê isso, né, como as crianças da cidade, né, perdem muitas coisas na questão prática até da vida mesmo. Era interessante a gente perceber isso, né, que as crianças, eu falei sobre um documentário também, tá no canal, esse documentário, eu vou deixar ele também aí, porque eu também fiz, aliás, eu fiz dois filmes, eu fiz 2 vídeos sobre crianças nesse meu canal. Um falando sobre um filme maravilhoso que eu assisti num festival e não consegui mais rever, porque é um filme fechado, né? Eles não abrem para novas exibições, que é super bonito, Território Criança, uma coisa assim, Brincar, Território Criança, é muito bonito o filme. E o outro filme que é sobre consumismo, que eu apresento muito nas minhas aulas, que falam de ética da comunicação, publicidade, principalmente com essa questão infantil. E nesse filme, a gente vê isso, né? Como as crianças têm dificuldade de reconhecer as coisas, porque elas só brincam com objetos, né, já comprados, e no outro filme, já por outro lado, as crianças fabricavam os objetos. E eu vi um terceiro filme, que eu não fiz nenhum vídeo, que era só sobre alimentação das crianças. E isso era muito interessante. As crianças eram como a Frida, elas não reconheciam os alimentos. Elas não vão em feira, raramente vão no supermercado. Se vão também, só compram, né, besteira. E então não conheciam, não sabiam o que era verdura. As nutricionistas perguntavam, né? E eles não sabiam dizer o que era. E a Frida também, foi engraçado a gente ver que isso é muito de uma criança que mora numa cidade, né, grande, que isso é das crianças de cidade, né? E aí ela fica lá no campo, assim, é muito aprazível, né? Questão do verão, calor, é muito gostoso, toma um banho de rio, toma um banho de mangueira. Mas a Frida, com muita dificuldade, começa a ficar com muitos ciúmes da Ana, e a Ana também com ciúmes dela em alguns momentos. Então, assim, essa vinda da Frida para essa família mexe com todo mundo, né? E a gente vê isso, né? Como alguém que se insere no nosso ambiente familiar, como já muda toda a rotina, né? Mexe com todas as subjetividades. E os tios se empenham muito, porque ela faz uma coisa lá com a prima, né? Porque ela estava meio de saco cheio, enfim, as questões, né, de criança mesmo. E a prima acaba caindo, se machucando, então a tia fica muito nervosa. Mas eles conseguem, né, assim, muito bonito ver que o relacionamento desses tios também é um relacionamento de muito companheirismo, né, de muita proximidade. Ele até fala, mas eu sei que é difícil, mas você tem que me ajudar. E eles se ajudam muito para que a Frida consiga se adaptar a essa nova realidade, que ele sabe que não é fácil para ela, em nenhum sentido. Ninguém nega isso. Isso é muito bonito também de ver no filme, sabe? Ninguém nega essa dificuldade que a Frida está tendo nesse momento da vida dela, com essa perda, com essa mudança. Eles têm muito respeito, muita sensibilidade com ela. Isso é lindo a gente ver mesmo, né, de uma situação tão delicada como aquela deles. E aí a gente vê que Frida era uma menina mimada, né, até porque essa questão toda, provavelmente também da doença da mãe. Então, assim, como que esses novos pais, porque ela os chama de pai e mãe, ela começa a chamá-los pai e mãe, né? E como esses novos pais, eles funcionam tão bem nesse momento também da vida da Frida, né? Porque seria muito fácil cair, né, naquela questão do vitimismo, né? Também, que não é o caso. Eles são sensíveis demais ao momento que ela está vivendo, porém, eles marcam o lugar de um pai e uma mãe, a função,
de um pai e de uma mãe. Isso é muito bacana. Eles são firmes quando precisam ser firmes com ela, são carinhosos também em vários momentos, mas a gente vê que o pai exerce uma função paterna muito bem, a mãe exerce também uma função muito interessante também, porque tem um momento que a Frida quer voltar, né, com os avós para passar uns dias lá, fica chorando porque os avós vão visitá-la, ela quer voltar com os avós, ela tem os avós e 2 tias, e ela quer voltar com eles para lá, para Barcelona, né? E aí a tia, que é a mãe, né, no caso a mãe atual, fala, que é a Margarida, ela fala, não, ela não pode voltar, ela tem escola. E aí o tio ainda tem essa função paterna. Ele chega e fala, não, você tem que ficar. E aí ele pega ela no colo, ela fica chorando, ela sai, ela chora, e eles sustentam. E isso é muito legal, porque a família toda também respeita essa autoridade deles. A partir do momento que a Frida vai morar com esses tios, os avós vão visitá-la, mas eles não se intrometem na educação que os tios dão para a Frida. Isso é muito importante a gente frisar, né? Porque eles não desautorizam esses tios. Eles os respeitam como os atuais pais dela. Não são eles que estão cuidando dela, a criando e tal, então acabou. Eles sentem, porque é muito difícil, imagina para a avó, né, e avô, eles sentem que ela começa a chorar, e aí eles, enfim, eles sentem demais, mas eles sustentam a autoridade dos tios, né? Porque a gente vê o quanto que desautorizar, né, os pais, como isso atrapalha na percepção da criança, né? Quem tem autoridade, a quem eu devo, né, me orientar nesse caso. Então ali fica muito claro para ela. Tem uma situação também, porque a Frida, ela fala que não sabe amarrar o sapato. E aí a tia, né, a Margarida, fala assim, uai, mas a Ana, que é menor que você, que é a filha dela, sabe amarrar, por que você não sabe? Ela falou, não sei amarrar, não sei amarrar. Aí ela pega, um dia o avô vai visitá-la, o avô que amarra para ela, e a Frida olha com aquele olhar irônico, né, engraçado, a criança, tipo assim, tá vendo, eu tenho quem amarre para mim. Então assim, é muito engraçado a gente ver, né, gente, criança é sempre criança, né, com as suas coisas legais, com as suas coisas não tão boas, em processo de educação, em processo de amadurecimento psíquico, como todo mundo, né? Como toda criança no mundo. E aí, uma coisa que eu também achei muito interessante é que a avó traz 2 camisolas de presente. Uma para a Ana, né, que é a menorzinha, e outra para a Frida, que é a que foi morar lá com os tios. E uma é azul, outra é rosa. E ela dá a rosa para Ana e a azul para Frida. E aí ela fala, não gostei da azul, eu quero a rosa. E joga, deixa cair o leite de propósito na camisola. E a avó falou assim, não, deixa quieto. Tipo assim, né, eu lavo, né, deixa pra lá, sabe? E aí a tia fala, não, ela vai lavar. Ela que vai lavar. E aí a avó ainda fica assim, não, você não está sendo muito dura. Ela falou, não, ela vai lavar. Então, eles respeitam, né? Porque aí a gente vê, né, que como é difícil educar uma criança, né? Porque tem que ter exatamente esse jogo de cintura, né? Entre o carinho, o afeto, o limite. Então, a Frida, nesse lugar aí, foi muito importante para ela, essa mudança, porque talvez, né, por ela ter essa questão trágica na família, né, perdeu o pai, depois perde a mãe com AIDS, a mãe provavelmente, né, enfim, acabava, né, às vezes não tendo tanta autoridade pela própria situação, os avós, então era uma situação muito difícil para todos. Então vieram para fazer uma passagem, né, infelizmente num momento muito trágico da vida das Frida, mas um momento também muito importante, que provavelmente o final
o final do complexo de Édipo dela, ela estava fechando o Édipo dela, né? E esse pai, que seria agora o tio, fazendo uma função paterna, né? Dando limite, com a ajuda da tia, que também, que a gente vê isso, né? No discurso da tia, assim, a gente vê, né? Como fluía essa relação dos tios, muito bem, e isso teve uma influência muito positiva para Frida, porque eles sabiam sustentar os seus lugares, como pai, né, como tio pai, né, como tia mãe, entendendo que ela estava passando por um momento difícil, mas em nenhum momento sucumbindo à chantagem emocional dela, como uma boa criança que usa isso para envolver seus pais, né? E tem várias cenas muito bacanas no filme, gente. O filme é de uma beleza, é simples, é bonito, só vendo o filme mesmo, que é muito motivador o filme. Tem algumas cenas que assim, para mim foram muito especiais. A cena que a Frida se pinta mesmo, que parece uma sombra, sei lá, um ruge, põe um cachecol lá, meio de pluma, pega tipo um cigarro, né? E fica deitada tomando sol. E aí a Ana, que é a priminha, que é gente, é a coisa mais linda do mundo, essa Ana. A coisa mais fofa. E inclusive foi a primeira pessoa da família que a acolheu completamente. Porque eu acho que é porque criança, mas assim, ela não teve nenhum ciúme inicialmente. Ela teve uns flashes de ciúme durante o filme, mas ela gostava muito da Frida. Eu acho que ela queria muito ter uma irmã mesmo, que ela logo no início já fala que ela é irmã dela. E aí ela fala assim, a Ana fala assim, vamos brincar? Aí ela fala assim, ela fica deitada, a Frida deitada, com tipo um cigarrete, fala assim, ai minha filha, eu tô com uma dor no corpo, não posso brincar. Então a gente vê que ela estava reproduzindo o discurso da mãe, né? Provavelmente que sentia dores por causa da doença. E ela ficava assim, ai minha filha. Aí ela fala assim, Ana, você tem que ficar perguntando. Aí ela perguntava de novo, vamos brincar? Ela, não sei, me dói o corpo todo. Aí até que chega uma hora que ela fala assim, olha, eu te amo tanto que eu vou brincar com você. Então era provavelmente, ela estava reproduzindo o discurso da mãe, né? E assim, é uma cena super bonita, é muito fofa, porque ela também está muito engraçada, a Frida, com aquele, né, cigarro, né? E eu acho a cena também em que ela pega e vai, né? Um dia ela resolve fugir, a Frida é muito engraçada. E aí tá escuro, né? Tá de noite, ela volta, os tios chamando, procurando ela fala assim, vou fugir amanhã, porque hoje tá muito escuro. É muito engraçado, gente. E assim, uma cena também que eu gostei muito, que eu achei muito bonita, antes dessa fuga, quase fuga dela, que não aconteceu, a Ana, ela fala pra Ana que vai embora. E aí a Ana falou, por que você vai embora? Ela falou, porque ninguém gosta de mim. Aí a Ana falou, mas eu gosto de você. E era muito querida com ela mesma, inclui ela em tudo. E eles a incluem em tudo, como se fosse filha mesmo deles. Isso é muito, muito tocante, a gente vê, sabe? Tocante mesmo, quando a gente, você vê quando alguém é adotado de coração, como que isso reflete em tudo, né? Não era uma obrigação, eles não estavam fazendo isso por uma obrigação, porque, né, no caso a irmã dele morreu, ele estava fazendo por amor mesmo, né? A irmã, a sobrinha, né? E fazendo muito bem. E assim, no final, a gente vai vendo, né, que a Frida tem muitos altos e baixos, não é fácil, ela também sofre bullying, né, quando ela tá lá na cidade ela sofre bullying com essa questão da AIDS, então não é fácil para ela, a gente sabe, né, e a família sabe, e ela sofre muitos, mas ela vai se adaptando, né, e a gente vê que na cena final, a Frida vai começar a fazer o luto, um pouco antes. Ela pergunta sobre a morte da mãe, ela fala, como é que morreu minha mãe antes, a minha mãe de antes, né? Aí a tia fala, explica, muito bem, inclusive, a doença, né, dentro do possível. E aí a gente já vê que já há um afeto entre a Frida e a mãe atual, né? Já estava uma construção de afeto entre as duas. A gente vê a cena final que a Frida vai começar a fazer um luto.
ali sim, que é todo aquele verão, né? Foi a adaptação, o ambiente, as pessoas, a nova cidade, a nova realidade, os novos costumes. E aí que agora ela vai começar a fazer o luto dessa perda, que ela ainda não tinha nem tocado nisso, né? A gente vai ver no filme que ela nem tinha começado a fazer nenhum tipo de luto, né? Ela só mudou de um lugar para o outro e pá, né? E aí, a partir do momento, eu acho que ela viu que, né, que ela tava, se sentiu segura, se sentiu amparada, se sentiu acolhida, amada, ela ia começar a fazer o luto da perda da mãe dela. E a diretora, Carla Simon, ela dedicou esse filme à mãe dela, né, que se chamava Neus. Então, assim, esse filme é um pouco a história da diretora, que viveu essa tragédia e, ao mesmo tempo, essa adaptação a uma nova família porque perdeu a mãe. Então, é um filme muito bonito. Eu aconselho assim que vocês vejam e, principalmente, observem isso. Como é importante essa questão da família, dos pais poderem exercer suas funções, né? Como é importante a função paterna para uma criança, o limite, né? Até para isso, para a gente ver que a Frida vai poder se reorganizar a partir disso tudo, né? Porque vocês imaginam a situação que essa criança ficou de desamparo, é psíquico que eu estou falando, porque ela não foi desamparada fisicamente em nenhum momento, desamparo emocional, né? Perdeu os pais. Então, mesmo com os avós, tudo é delicado, mas isso tudo, essa reorganização da forma que foi feita, com muita segurança, com muito amor, com muita seriedade, compromisso, fez com que a Frida se reorganizasse e até pudesse aí sim fazer o luto dessa perda e caminhar para frente, porque é assim que a vida acontece, né, gente? Então, fica aí esse filme em homenagem às crianças e aos pais que podem ser realmente pais com todas as suas limitações que todos nós temos, mas que podem fazer o melhor que podem e dar isso que a criança mais precisa, né? Que é afeto, educação e também limite, porque ela precisa de alguém, né? Que também dê o limite para ela, que barre ela também, para ela poder ser um ser humano, um adulto muito mais equilibrado e com noção, né, de limites do outro, de si mesmo. Se inscrevam no canal porque vem coisa muito boa por aí. Nós temos toda semana 2 filmes. Um que é uma live que eu faço com a minha colaboradora, que é a minha filha, que também é uma cinéfila de carteirinha, inclusive foi ela que indicou esse filme para mim na época. E um que eu faço o vídeo sozinha, dos filmes também que eu escolho. Então, tem duas vertentes de análise diferentes e de filmes diferentes e sempre muito especiais para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.